Leonino, seja muito bem-vindo, você que é de Leão ou ascendente em Leão. Vamos aqui para entender o que está acontecendo aí na entrada da lua cheia, agora dia 11 de junho, uma lua cheia que tem a intenção de expor uma situação ali, ó, né, e fazer a gente olhar a verdade, entender. Mas o que acontece, Leão? Essa lua cheia, ela tá mexendo com a sua identidade pessoal, tá ajudando você a se apropriar da tua vida, a assumir as rédeas de quem é você, do que eu quero, do que eu gosto e quais são os talentos que eu quero desenvolver, o que eu quero construir e consolidar na minha vida. Então, é uma lua cheia que ela traz um chamado, falando, Leão, tá na hora de você se priorizar, de você ser feliz, de você focar mais em você. Só que aí começa uma questão aqui que eu quero trabalhar um aspecto para voltar para esse tema. Porque o planeta Marte, ele é o protagonista desta lua cheia e ele tá no teu signo, tá? E ele tá aflito com Urano. Então, eu quero, assim, Leão, te orientar a avaliar como que você vai fazer isso acontecer, tá bom? Geralmente esse aspecto é um aspecto que dá uma adrenalina, a gente tem que cortar coisas, tomar decisões sérias, sabe, botar fogo no parquinho às vezes, mas eu quero que você reflita como que você quer fazer isso para não chegar ao extremo, né? Não que o extremo você tenha que evitar. Por exemplo, eu quero... Aqui tem um cenário muito de... Eu preciso terminar um namoro para começar outro. Eu preciso definir uma relação para que outra entre. E não, eu acho que você tá certo, faça isso sim. Só que o Marte, ele dá uma adrenalina, ele deixa a gente mais irritado, mais impulsivo, a gente pode perder a medida. Então, como tem uma quadratura com Urano, cuidado para você não se colocar em risco, né? Não entrar em brigas, em discussões, porque senão aqui você pode se prejudicar, entendeu? Porque vamos para o tema bom. O tema bom tá falando, ó, tá ótimo aqui para você focar em você, no seu desenvolvimento, na sua realização pessoal, naquilo que é bom para você. Então, olha que coisa maravilhosa, você poder tomar uma decisão para você ser feliz, para você realmente emplacar a tua vida, fazer suas coisas, fazer as suas atividades, colocar os seus projetos e principalmente desenvolver os seus talentos, tá? Então, isso é maravilhoso, isso pode envolver inclusive namoro, romances. Então, você definindo aqui um namoro, definindo uma relação. Para outros, isso aqui também pode envolver filhos, né? Inclusive, aqui pode até dar gravidez, tá? Pode ter uma gravidez aqui, ó, tá? Uma gravidez que vem para chacoalhar tudo, mudar tudo aqui. Pode ser uma gravidez. Então, aqui tá falando assim: foque naquilo que é importante para o teu processo evolutivo, para sua realização pessoal. Entretanto, saiba que essa decisão ela vai gerar grandes impactos de mudança na sua vida, tá? Um impacto de grande renovação na sua vida, um impacto de grandes mudanças na sua vida. E que você tem que fazer isso mesmo, tá? Eu vejo aqui que é importante você tomar essa decisão, mas eu só tô dando esse alerta porque essa quadratura com Urano, ela deixa a gente meio que tomando decisões, chutando mesmo, sabe? Chutando tudo, jogando no ventilador. E é isso, é isso. Então você tem que ver aqui como é que você vai conduzir isso, mas que aqui você vai ter que fazer uma escolha. Isso também eu sinto muito isso. Não, você tem que fazer uma escolha. Você quer ficar com essa pessoa ou quer ficar com aquela pessoa? Você quer seguir desse jeito ou do outro jeito? O que você quer da vida, né? Então também chegou um momento que não dá para ficar, eu vou esperar mais uns 6 meses, vou esperar um ano para tomar uma decisão. Não. Aqui neste cenário que eu estou vendo, não dá para esperar. Ou você toma essa decisão ou você perde a oportunidade.
É isso, tá? Você quer perder uma oportunidade? Você quem sabe. Aí é livre-arbítrio, tá? Mas aqui tem muito essa coisa de você ter que se olhar, ter que se perceber e ter que tomar as decisões que priorize o seu bem-estar, priorize a sua realização pessoal, tá bom? E faça isso com sabedoria. Crie os movimentos com sabedoria. Quem eu tenho que retirar do caminho, eu retiro com sabedoria. Eu me afasto dessa pessoa, eu me afasto dessa situação, eu não alimento mais isso no outro, eu não alimento mais nenhum tipo de expectativa, tá? Então, aqui vai muito como você vai conduzir isso aqui, mas que tá bom para você namorar, se divertir, desenvolver seus talentos, né? Olhar para filhos também. De repente, eu preciso tomar uma decisão com o meu filho, para o meu filho. Então, aqui tá muito bom mesmo. Só que aqui você vai ter que mudar algumas coisas. Você vai ter que se afastar de algumas situações, tá bom? Isso tudo, Leão, tá ajudando você a desenvolver a sua identidade, né? A você realmente se encaixar naquilo que te representa, naquilo que você acredita quem é você, né? Aqui seria você trabalhar bem o teu ego, né? E o ego eu quero isso, eu busco isso, que não é errado, né? O problema é quando o ego toma conta de tudo. Aí é complicado, aí é um processo, mas aí é um outro processo que a gente tem que trabalhar. Falar do ego aqui, você tem que trabalhar o seu ego, trabalhar a sua individualidade, olhar para a sua identidade pessoal, se encaixar naquilo que você ama, aquilo que você gosta, tá? Então, é um convite para você aprimorar o ego. Apagar o ego, anular o ego é outra coisa, que também é importante, tá? Mas eu não vou entrar nisso agora. E aí, Leão, essa é a parte boa da previsão, tá? Essa é a parte boa da previsão. Então, você tá numa fase nova, mas cuidado com a imprudência e a impulsividade que pode colocá-lo em situações desnecessárias. Então, saiba executar tudo isso com maestria, tudo bem? Agora eu quero falar com vocês de ter um tema que está aqui, que não é o tema principal, mas ele também está acontecendo concomitante para ajudá-lo a entender esse cenário. Vamos lá? Então, Leão, o que acontece aqui? Nós temos uma Vênus fazendo uma quadratura com Plutão, tá? Essa Vênus, ela tá em cima ali do teu setor profissional. Então, você pode estar lidando ali com alguma pessoa que está muito apegada a uma situação, apegada a uma ideia, apegada a um contrato, apegada a uma forma de trabalhar, uma forma de fazer. Pode ser apegada a dinheiro também. Essa pessoa pode estar te cobrando alguma coisa ou até estar te devendo algo. E o cenário é como se fosse um cenário em que chegamos no momento em que precisamos resolver essa situação, tá? É uma pessoa muito complexa aqui, tá? Você tem que tomar muito cuidado para entender as intenções dessa pessoa que tá aqui. Porque aqui me dá uma ideia de uma pessoa que quer dinheiro, ou quer ter controle das coisas, ou uma pessoa muito apegada, tá? Enfim, e aí como você tá nesse momento muito de se libertar de amarras, virar a página, então isso não vai muito de encontro com aquilo que você tá motivado a fazer por você, tá? E aí nós temos aqui Júpiter, ele entra agora dia 9 de junho no signo de Câncer, e ele ficará por lá até o dia 30 de junho de 2026. Então, um ano, praticamente, um ano e alguns dias aí. E aqui, esse trânsito de Júpiter, ele vai te ajudar a desenvolver o teu autoconhecimento. Então, vai ajudar você a olhar para dentro, entender melhor as suas questões internas, aquela que você vai reprimindo. Então, é um momento maravilhoso para você buscar uma terapia, buscar qualquer atividade que estimule o autoconhecimento, tá?
Porque aqui você vai ter um ano em que Júpiter vai te revelar muito sobre coisas que você precisa trabalhar dentro de você, né, internamente. Isso pode envolver família, né, a sua relação com a sua família, ou a sua relação com seus antepassados, coisas que você está curando, coisas que você vai curar, aliás, né, porque nem começou esse trânsito ainda. Então, o Júpiter, ele é genuinamente muito bom, tá? Só que o que acontece? Assim que ele entra aqui, ele já faz um ângulo difícil com Saturno, ele já faz um ângulo difícil com Netuno. Então, ele chega já aflito com outros planetas, o que vai aqui trazer um alerta nessa semana, nesse período aí. Porque aqui tá falando assim, Leão, não carregue mais medos. Inclusive, esses medos envolvem dependências emocionais com pessoas da família ou uma certa dúvida que não sai nunca da cabeça, e essa dúvida ela pode te gerar uma estagnação, tá? E essa dúvida ela vem de onde? Vem de crenças limitantes, tá? Então você está sendo convidado a estudar, abrir a tua mente, enxergar a vida de uma outra maneira, por outra perspectiva, tá? Porque agora é o momento de você olhar para dentro e falar, meu Deus, mas o que eu tô carregando? Isso aqui é meu ou não é meu isso aqui? Eu vou carregar o que é meu, o que é do outro, é do outro. Eu não posso resolver a vida do outro, eu só posso resolver a minha própria vida, né? Então, se você tem alguma crença limitante, algo que está te aprisionando, uma ideia sobre algo, uma religião muito dogmática, com muitas regras que talvez está ali mais prejudicando do que ajudando, ou uma visão sobre o mundo, né, muito pessimista, uma ideia de que tá vendo, olha, eu vou ficar sozinha, a vida é assim mesmo. Então, esse tipo de coisa, cuidado, porque é um momento muito delicado que você está passando. E esse momento delicado, ele vai dizer claramente para você de que o autoconhecimento, ele vai ser necessário para esse ano, para que você possa perceber, enxergar coisas que você vai ter que lidar de uma outra maneira, tá? Que você vai ter que virar a página, que você vai ter que ter um outro olhar, ter uma nova perspectiva, tá? Porque é uma situação, pelo que eu tô entendendo, é algo que se arrasta já há muito tempo, não é de agora isso. É algo que já vem se arrastando, mas que agora chegou no momento de resolver. Isso, inclusive, para alguns nativos de Leão, pode envolver até questões jurídicas, processos jurídicos, documentos, papéis que você está arrastando, para resolver. E às vezes não é que você está arrastando, é a vida está arrastando, né? Te fala assim, Paloma, o que eu mais quero é resolver, mas tá parado lá, a coisa não anda. Para alguns pode ser isso mesmo, o negócio está parado, estagnado, não anda. E aí você vai ter que conviver com isso, então você tem que ter autoconhecimento para você lidar com isso. Para outros, isso aqui pode ser um dilema, eu tenho que resolver esse documento, mas eu não sei como, porque eu estou preso. Eu não tenho o que fazer, isso aqui me traz uma prisão. Eu estou preso na família, eu estou preso porque alguém tem um documento que pode usar contra mim, porque alguém tem uma verdade sobre mim. Eu não posso falar muito porque senão vão me difamar. E aí aquilo vai desandar a minha carreira, vai desandar tudo. Esse tipo de medo é o que você vai ter que trabalhar, tá? O que é que tá te privando? Agora é o momento de se autoconhecer. É o momento de você superar medos, mas são medos muito profundos e que pode, inclusive, ultrapassar esse tempo e espaço. Às vezes a gente vive uma situação aqui que já vem de outra vida, a gente só reproduz a mesma coisa, até a nossa alma se libertar. Então, você tem aqui um convite
A alma está pedindo, me liberte desta situação, né? Vão me difamar, minha vida vai acabar, vão falar isso ou aquilo, mas você está livre para fazer o que você quiser, né? E vamos recomeçar, isso não é tão importante para a espiritualidade, sabe? Tem coisas que não são tão importantes assim, a gente que coloca muito peso, porque a gente está obtendo uma visão muito unilateral das coisas. Bom, eu não sei o que você está passando, pode ser que você esteja passando por algo muito difícil realmente, mas o meu papel aqui é explicar que isso aqui tem solução, tá? Tem solução. Só que você vai ter que mudar o teu campo de visão, seu campo de visão precisa mudar, né? E você precisa analisar o porquê que eu estou passando por isso, ou porquê que eu sempre caio numa situação assim. Então tá na hora de virar essa página, tá? Tá na hora de você fortalecer a sua individualidade / identidade pessoal. Quem é você nesse novo ciclo? O que eu gosto? O que eu quero fazer? Quais são meus talentos? Tá aberto aqui para namoro, romances? Então tá aberto, mas isso exige de você uma definição, um corte. E será que você está aberto para esse corte? Então, vamos analisar, porque tem muita coisa para acontecer aqui essa semana, esse período aqui de lua cheia, tá bom? Um dia tudo acaba, não é? Um dia tudo acaba. Então, a gente que tem que saber conduzir isso e ir gerenciando nossos medos e conflitos internos aqui, tá bom? Então é isso que eu tenho para você, Leão, que você tenha aí um período abençoado de muita luz. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Até lá! Olá, virginiano! Seja muito bem-vindo! Você que é de virgem ou ascendente em virgem, vamos aqui para a sua previsão para o mês, para o período da lua cheia, que é agora dia 11 de junho. Você já assistiu a alunação que teve lá no finalzinho de maio? Hoje é a continuidade dessa trama do céu aqui, tá? Essa lua cheia, né? A lua cheia, ela tem a intenção de expor uma situação, tá? Então, é sempre um período muito mais delicado pelo fato de que a gente vai tomar decisões ou vai repensar na vida. E essa lua cheia que ocorre a 20 graus do signo de Sagitário, ela vem mexendo aqui com a sua casa, o lar, o imóvel. Então, podemos estar falando de estrutura familiar, vida familiar, as relações familiares, ou podemos estar falando aqui de algum imóvel, alguma estrutura que você vai ter que mexer aqui, tá? Bom, esse imóvel, se você tiver que mexer, vamos falar primeiro de estrutura física e imóvel. Nós temos aqui um aspecto em que Marte é o protagonista, e aliás, Marte ele é o protagonista praticamente da lunação inteira, né? Desse período aqui de lunação, porque eu já tô preparando o material da lua minguante e ele também está aqui presente. E aí, pessoal, o que acontece? Ele, planeta Marte, ele está ajudando você a ter um entendimento emocional e psicológico acerca de situações familiares / imóvel. Mas o que é isso? Isso é o seguinte, se você tem algum medo, se você tem alguma dificuldade em lidar com um cenário familiar, é que é como se o planeta Marte estivesse te ajudando a tomar uma decisão, a tomar uma medida, a sair um pouco da dúvida, tá? Eu já volto para esse tema, mas eu quero contar para você que Marte, ele tá aflito com Urano, tá? Então, essa posição é uma posição de grandes rupturas, sabe? A gente é levado a entender, a cortar, a renovar. E esses cortes são delicados, né? No teu caso, está sendo muito delicado também. Por quê? Porque está ocorrendo no seu inconsciente, no seu porão interno, né? Em temas mais delicados, temas que você precisa olhar para dentro, que você precisa reavaliar, que pode, inclusive, estar mexendo com seus medos, com as suas inseguranças, ativando aí algum tipo de aflição emocional,
sentimento de rejeição, sentimento de exclusão, sentimento de abandono, né? De que, poxa, eu sempre me vejo sozinha ou sozinho, tendo que resolver coisas. Ou você está tomando decisões, por que eu quero abrir um aspas agora bem sério aqui, porque aqui você precisa, Virgem, avaliar as suas atitudes, tá bom? Em que sentido? No sentido de que para evitar explosões emocionais, né? Sabe aquela raiva contida? Então a gente fica acumulando aquele sentimento por muito tempo, né? Chega uma hora que a gente explode, né? E aí quem tá do lado, não, aquela pessoa não tinha nada a ver com a história, vai todo mundo pro mesmo lugar. Então, dá um respiro aí, tá? Entenda que você está desbloqueando correntes emocionais, energéticas, né? Não sei se você acredita em outras vidas, mas nós estamos aqui para curar, né? Nossas memórias, recordar das nossas outras vidas também, conforme a gente vai curando, a gente vai entrando aonde? Na essência. E a essência somos nós, nossa vida, aquilo que te realiza, aquilo que te motiva de fato. Então, cuidado, porque aqui você está a ponto de explodir emocionalmente, tá? A ponto de ter um ataque aí emocional, uma catarse aí, é legal, né? Porque a catarse, ela é um evento que ocorre quando a gente tem uma epifania, uma grande revelação na nossa vida, em que a gente tem um descontrole emocional e aí a gente chora, treme, né? Vai pro corpo tudo aquilo. E isso é bom, porque isso aí você está liberando energias estagnadas que estavam aí te prejudicando, muita raiva, muita coisa reprimida, né? Então, essa é a parte mais delicada, tá? Porque graças a Deus isso aqui também, Virgem, representa que você está agora obtendo um novo campo de visão. Olha que bonito isso, né? Você está enxergando a vida de uma outra maneira. E enxergar a vida de uma outra maneira está lhe dando possibilidades de vencer, de superar, de correr atrás e de fazer um movimento e de criar uma nova vida. Então isso também é maravilhoso. Só que a gente não pode se perder nesse caminho, né? Então, quando a gente começa a justificar muito as nossas decisões, temos que parar e analisar, né? Porque talvez isso não esteja te fazendo tão bem. Então, você tem total direito de se libertar, de ser livre. Mas aqui, antes, faça aquela paradinha, né? Com o seu terapeuta, ou faz um tratamento de apometria, busca olhar para dentro, porque algo está sendo cortado internamente, ou seja, os seus medos estão mais aflorados, a sua raiva, justamente para que você cure agora, tá bom? E aí, vamos então agora voltar para esse tema família, né? Então, tudo isso pode estar conectado com a família, só um detalhe, né? Então, você pode estar curando relações familiares, você pode estar curando a história com a tua mãe ou a história com seu pai, você pode estar aqui tendo que tomar uma decisão de mudança de casa, estrutura física agora, mudança de casa, mudança de cidade, né? Fazendo uma reavaliação do que você almeja no seu íntimo, no teu interno, tá bom? Agora eu quero falar para você situações que ocorrem acerca dessa lua cheia. A lua cheia fala de família e de tudo isso que eu desenvolvi de medos, desbloqueios emocionais e energéticos. Mas vamos agora entender os aspectos, os meandros aqui que precisa ser colocado para te ajudar também na sua decisão. Virgem, o que acontece aqui? Nós temos a Vênus fazendo uma quadratura com o planeta Plutão, pedindo para que você analise muito bem a tua maneira de pensar acerca de uma situação que pode
de alguma maneira está te controlando ou te manipulando. Tem aqui talvez uma pessoa que quer controlar a tua vida, ou que quer manipular, ou que quer que aconteça as coisas de um jeito, né? Então isso também está fazendo com que você amplie o teu campo de visão, analise melhor como que você quer conduzir o seu trabalho, a sua rotina, as atividades diárias aí da vida, tá? Aqui é uma questão de você entender que o seu trabalho, né, o seu ambiente de trabalho, ele pode estar passando por algumas transformações necessárias, mas que isso também reverbera numa certa manipulação ou excesso de controle aqui. Então, veja como que você quer conduzir tudo isso, tá? Porque essa situação também ela tá latente nessa trajetória que eu tô vendo. E aí, o que acontece? O planeta Júpiter, ele entra agora dia 9 de junho em Câncer e ficará por lá até o dia 30 de junho de 2026. E esse trânsito, Júpiter é bom porque ele traz crescimento, mas às vezes é um crescimento que vem com algumas pancadinhas da vida, né? Que é o que está acontecendo ele acabou de entrar, mas já fazendo uma quadratura com Saturno. E eu quero contar o seguinte, esse trânsito, ele vai ajudar muito você a desenvolver os seus projetos, tudo que envolve projeto, trabalho em grupo, trabalho em equipe. Só que neste momento tá pedindo tá trazendo um alerta aqui para você, tá? Porque aqui você pode estar sendo muito ingênuo ou vulnerável a opiniões, a julgamento de pessoas. Tem aqui algo que vem pedindo para que você analise qual é o seu real propósito de vida, tá? Você realmente faz parte desse grupo que você está hoje, seja a empresa, os seus projetos pessoais, amizades, porque aqui é como se você tivesse agora que aprender a virar um pouco a página, aliás, um pouco não, e talvez não seja nem virar a página, mas seja você encerrar esse livro para começar a escrever uma nova história de vida, tá? Então aqui tem muitas mentiras, tem manipulações, tem excesso de controle, muitas informações que chegam até você que você precisa filtrar muito, tá? Para que você faça um julgamento correto em relação às pessoas, a grupos que você frequenta, né? Então a gente não pode pegar, às vezes quando a gente já tá de saco cheio de uma situação, a gente pega tudo e bota num pacote só, né? E aqui tá falando calma, cuidado, mas que realmente talvez você não faz mais parte desse grupo, você não faz mais parte do grupinho dessas pessoas, entendeu? E aí, você tá triste? Se eu fosse você, eu ficaria feliz, porque às vezes não fazer parte de um grupo é bom, porque esse grupo ele tem uma frequência, ele tem um assunto que ele gosta de tratar, de falar, e talvez você já não tá mais nesta vibração. Mas isso pode ser chocante para você, entendeu? Porque te coloca numa situação de ter que mudar o cenário, né? Então, a mudança, às vezes, ela nos exige um pouco mais. Então, cuidado aqui com as mudanças ou a maneira como que você está fazendo essa mudança acontecer. Amplia a tua percepção, cuidado para você não ser manipulado por pessoas e situações. Aqui você precisa ter uma percepção bem apurada mesmo, tá? Sobre, inclusive, investimentos que você queira fazer para um projeto. Desculpa. Beber um pouquinho de água. Tem algumas amizades e tem alguns projetos que talvez não vale a pena você gastar tanta energia, né? Ali talvez vai mais trazer desgaste do que qualquer outra coisa. Então aqui eles estão pedindo para você refletir sobre isso. Como é que você quer crescer? Você quer crescer de que maneira? Quais são os movimentos que você está fazendo para crescer? Se você tem que priorizar o dinheiro ou priorizar uma aposentadoria, por exemplo,
Então você tem que ter uma estratégia aqui, tá? Senão a coisa desanda total, tá? E se você quer que desande mesmo, você quer ir embora, então faça. Só que você tem que entender as consequências que isso vai trazer, tá bom? Virgem, é umas babadeiras, mas tá tudo dando certo, né? É para o nosso crescimento, é para o nosso processo evolutivo, tenho certeza. Então, foque aí, tá? Na sua casa, no seu lar, onde você quer morar, como que você quer desenvolver o teu futuro, qual que é o lugar que te pertence, qual o lugar que você quer estar, onde você quer crescer, com que grupo, com que curso. Ufa! Isso exige uma percepção apurada. Então, saia da confusão, tá? Faça aí as suas orações, pense em Deus, pense no teu mentor. Eu tenho certeza que você vai ser inspirado, tá bom? Então é isso, Virgem. Um grande beijo, muita luz e logo mais eu tô aqui com mais previsão. Até mais! Olá, Libriano! Seja muito bem-vindo! Você que é de Libra ou ascendente em Libra, vamos aqui entender como é que tá esse céu, o que está acontecendo. Estamos entrando aqui numa fase muito importante, uma fase que revela, que expõe, que é a lua cheia e que ocorre agora dia 11 de junho, a exatos 20 graus do signo de Sagitário. Vamos entender como tudo isso está acontecendo e que provavelmente já está acontecendo, mas isso tende a tomar forma a partir dessa data mais 7 dias, tá bom? E aqui, Libra, o que nós temos? Nós temos uma boa notícia, tá? Você vai receber uma notícia aqui, um comunicado, né? Tem aqui uma questão de ou uma informação, uma notícia, aqui pode ser uma reunião, algo que vai chegar aí para você e que é uma notícia boa, tá? É uma notícia que impulsiona os seus projetos, te dá mais força, gana para correr atrás de algumas coisas aqui, tá? O setor mexido é o setor das relações interpessoais, a relação e contatos com pessoas do seu convívio, e aqui também mexe com irmãos, com parentes também. Então aqui pode envolver algum tema envolvendo parente? Pode envolver algum tema sim, tá? E o que nós temos aqui? Nós temos um cenário que te propicia a comunicação, te propicia deslocamentos, pode ser que você tenha que se deslocar do local que você tá, pode ser que você tenha que viajar, pode ser que você comece um curso, ou que você já está fazendo esse curso, pode ser que aqui esse curso ele tome uma proporção muito positiva na tua vida, tá? Então nós temos aqui um cenário maravilhoso para você, tá? É uma lua cheia que eclode algo e que ao mesmo tempo que vai impulsionar aqui projetos, sejam projetos pessoais, tá? Ou projetos profissionais, apesar que este local ele nos remete mais a projetos pessoais, tá bom? Mas pode sim, de alguma forma, envolver o seu trabalho. Não é um setor de trabalho, mas aqui fala de ideia, uma ideia colocada em movimento, com muita força, com muito vigor, com muita coragem, audácia, o timing certo para você fazer algo girar aí para você. Então, é uma situação muito promissora mesmo. Boas notícias. Agora, o que acontece é que com essa boa notícia há um corte de algo, tá? É assim, Libra, esse corte que tá aqui, eu vejo como um corte muito bom, viu? Muito bom mesmo. Pode envolver uma pessoa, aqui pode envolver até assim, você finalizando um relacionamento, mas aqui não seria um relacionamento, não é um casamento, entendeu? Não é uma relação que você tá muito tempo com a pessoa. Aqui seria ou um triângulo amoroso, ou um romance, algo que não chovia nem molhava, né? Assim que fala, não chove nem molha. Tem aqui alguma questão envolvendo triângulo. Quando a gente fala de triângulo é muito doido, né? Porque quando a gente pensa em triângulo, a gente pensa já numa situação amorosa. Mas existem várias
situações que a gente pode ter uma relação triangular e a gente nem percebe, né? A gente pode triangular eu, o chefe, o colega de trabalho, eu, minha mãe, meu irmão, eu, meu filho, meu marido, eu, meu filho, minha esposa. Então a gente pode viver diversos triângulos sem perceber que é um triângulo, entendeu? Então vamos abrir um pouco também a tua percepção para que você consiga fazer a análise aqui do que eu tô vendo, tá? Então, para alguns pode ser um desfecho de um triângulo, seja amoroso, seja afetivo. Por exemplo, aqui caberia muito aqueles triângulos de amizade, né? Ah, eu tenho uma amiga, uma outra amiga, aí fica aquele triângulo, porque parece que você tem pis em ovos na relação, um quer aparecer mais que o outro, um quer mais atenção que o outro, e aí esta relação fica uma relação difícil, né? Então você está aqui encerrando, tem um desfecho de uma relação triangular, seja amorosa, seja afetiva. E isso é bom, né? Porque aqui você está se libertando. Essa situação pode, em alguns casos, envolver filhos, também envolver inclusive enteados, tá? Enteados aqui. Então, Libra, acontece o seguinte, né? Uma boa notícia, essa notícia chega, te abre os caminhos, te possibilita movimentar os seus projetos, aquela situação que estava ali parada, estagnada, não fica mais, tá? Só que concomitante vai trazer grandes rupturas, tá? Grandes rupturas para você, cortes, você tá aqui encerrando algo muito ruim, tá? Que foi muito difícil para você aqui, tá? Isso aqui pode envolver também heranças, partilhas, divisão de bens, movimentação de bens materiais, pensão, tá? Então aqui haverá um desfecho, tá? Encerramento de contas, de dívidas, encerramento de algum tipo de cenário que exerce uma perseguição também. Então aqui tá falando que é bom, é muito bom, tá? Então esteja aí aberto, né, a receber essa notícia, a interagir com as pessoas certas, a entender o teu momento, para que você tome as medidas e as decisões necessárias para você impulsionar as suas ideias aí, tá bom? Só que eu tenho mais coisas para te dizer, tá? Tenho mais coisas, tem agora umas questões um pouco mais delicadas, que não é a cereja do bolo, não é o tema principal, mas é o que acontece acerca desta situação, tá bom? Vamos lá? Vamos lá então, Libra. É o seguinte, a Vênus, que inclusive é regente do seu signo, está fazendo uma quadratura com Plutão também nesse mesmo período da lua cheia, tá? Então, aqui vem falando que você pode estar passando por algum tipo de relação abusiva ou algum tipo de controle, algo que não é bom, não é bom. Para alguns isso pode envolver filhos, para alguns isso pode envolver triângulos, tá? Triângulos. Infelizmente a gente tem aqui nessa posição algo tão profano, humano, mas existe, que é a inveja, ou alguma situação que você precisa abrir mão, soltar mesmo. Não, com certeza aqui você precisa soltar uma situação aqui que não está te fazendo bem, tá? Isso aqui pode ser situações que envolvam seus filhos, você com eles, a relação entre eles até pode, mas pode ser coisas que os filhos estão passando, te preocupa? Também pode ser, tá? Então, isso aqui pode envolver também romances, manipulação, romances, uma pessoa que não te solta, não quer que você tenha outra pessoa e que quer você de qualquer jeito e tem que ser do jeito dele ou do jeito dela. Então, isso aqui também pode envolver esse tipo de situação, tá? Aqui, a ideia é que, mesmo que isso venha do outro, tá? É importante que você entenda que a Vênus é o seu regente.
Então, te coloca numa situação em que você precisa analisar o que você pode fazer também para quebrar isso, porque às vezes a gente, sem perceber, a gente alimenta o fogo, né? A gente vai jogando ali lenha no fogo. E às vezes uma mudança no nosso comportamento modifica tudo isso aqui, tá? Então faça uma reflexão e reflita assim: o que eu, Libriano, posso fazer para encerrar isso aqui? Para eu não alimentar esse tipo de maldade ou esse tipo de apego, porque aqui nós estamos falando de uma situação e que tem muito apego, que exerce um apego negativo, né? E que às vezes a gente, sem perceber, a gente tá com a melhor intenção do mundo, né? Que é ajudar uma pessoa, ou que é para tomar tal decisão, e aquilo tudo é distorcido, né? Então aqui tá falando, analise aí o que você precisa fazer realmente, o que você precisa mudar no teu comportamento para você não alimentar esse tipo de situação, tá? Ah, Paloma, a culpa é do outro. Não, aqui a gente, você vai ter que chegar e falar assim, mas por que eu cheguei nessa situação, né? E aí você vai fazer uma reflexão, uma meditação profunda, para você poder realmente sair. E outra coisa aqui que eles estão também falando aqui, é assim, às vezes a gente tem pessoas que elas não gostam da gente mesmo, né? Porque elas têm um ponto de vista delas e tem uma maneira de cada um ver a vida. E aí as pessoas não gostam. E às vezes a gente fica alimentando uma situação que não vai gerar nada, uma amizade ou um projeto que você vai ver que você tem que desenvolver de uma outra maneira, talvez com mais autonomia, né? Retirando da frente ali algumas pessoas, aí esse projeto anda, esse projeto flui. Enquanto essa pessoa está nesse projeto, esse projeto não anda nada, né? Sabe esse tipo de coisa? Então, analise bem, cuidado com quem que você está confiando, tá? Porque aqui tá falando, não alimente esse tipo de cenário, não, tá? E aí eu quero colocar aqui para você, porque o planeta Júpiter entra agora dia 9 de junho em Câncer, e ele vai ficar por lá até o dia 30 de junho de 2026, um ano. E esse trânsito, né, Júpiter, ele é visto como benfeitor e ele realmente ele traz pra gente crescimento na área que ele transita. E que no teu caso vai mexer muito com a sua carreira profissional, tá? Só que aqui ele entra nesse cenário com muitos problemas, porque ele tá quadrado a Saturno, tá quadrado a Netuno, tem Mercúrio ali. Então, Libra, você pode estar passando por uma situação bem complexa com uma pessoa, tá? Essa pessoa que tá aqui é uma pessoa que vai se dar mal, ou que ela... Aqui fala sobre fofocas, fala sobre intrigas, fala sobre distorções. Pode ser uma pessoa ingênua, você tá lidando com uma pessoa ingênua, então uma pessoa que ela é mais vulnerável, se deixa influenciar com mais facilidade, tá? Então aqui... É muito importante você desenvolver a sua percepção sobre as pessoas, avaliar a intenção de cada pessoa na sua vida, tá? Por quê? Porque tem pessoas que elas vêm cheias de sorrisinho e não sei o que, e não sei o que, mas no fundo essa pessoa ela não favorece ou não é colaborativa, entendeu? Aqui tem uma questão de consequência, tá? De consequência. Então você pode aqui estar lidando com uma pessoa que manipula informação, ou uma pessoa que é muito vitimiza muitas coisas, né? Não consegue enxergar a realidade das coisas, passa por algum tipo de problema sério. Pode ser que você até goste muito dessa pessoa e queira ajudar essa pessoa. Para outros aqui não vai dar para ajudar essa pessoa. Essa pessoa pode ser um relacionamento que você está terminando. Então, aqui tem uma coisa de mentiras que vem à tona, falcatruas, fraudes, enganos, ilusões. Então, você deve estar passando aí por um processo maravilhoso, que é um processo de desilusão. É bom, né, passar pela desilusão. Isso significa que você não está mais iludido,
né? Só que isso muitas vezes dói, né? Dói muito, porque a gente começa a entender a dinâmica, entender a codependência emocional, ou como que as coisas te levam para um lugar que não é tão saudável, tá? Então, provavelmente você está vivendo aí algumas questões bem complexas, tá? Cuidado com o que chega a teu ouvido, filtre, né? Se alguém falou alguma coisa, calma, vai certificar se é isso mesmo, porque hoje nós estamos no momento do fake news, né? E do momento em que a informação ela chega numa velocidade, mas ao mesmo tempo perdemos, né, aquela sabedoria de avaliar, de entender, de se colocar no lugar do outro. Então aqui nós temos uma questão bem complexa, tá? Pode aqui, inclusive, pode até ser que alguém esteja doente aqui, com alguma depressão, com algum problema sério mental, por estar sendo enganada ou por estar acreditando em coisas que foram ditas, ou porque a pessoa fez isso mesmo, tá? Eu só tô colocando aqui um cuidado, um abre aspas aqui, para que você analise bem onde você tá pisando e aprenda a não julgar precipitadamente. Porque julgar precipitadamente também a gente acaba gerando karma pra gente, né? Negativo. Porque tudo na vida é uma consequência. Então, vê aí direitinho, tá? O que tá acontecendo, mas o que eu entendo, Libra, é que é uma notícia boa, mas é uma notícia que ela coloca os pingos nos is, as máscaras caem, você vê o que estava acontecendo, onde você estava inserido, né? Há promessas que não são cumpridas, né? Promessas que não vão dar em nada. Então você precisa realmente seguir o teu rumo e focar mais no seu desenvolvimento. Vai viajar, vai estudar, vai trabalhar tua mente, vai se envolver com pessoas bacanas, pessoas que pensam como você, tá? E deixa que o tempo ele se encarrega de mostrar as coisas como elas são, né? Se você está sendo de alguma forma manipulado numa experiência, seu nome está rolando ali, aqui é uma questão de tempo, mas aqui o tempo é relativo para cada um, mas eu gostaria muito que você refletisse o porquê que isso chegou nesta situação, porque nós não somos responsáveis pelo outro, só podemos ser responsáveis por nós mesmos. Então faça uma análise, porque um céu ele traz aqui uma cura muito profunda para você, tá bom? Então você vai ter aqui clareza mental, tá bom, Libra? Então é isso que eu tenho para você, que você tenha aqui um período abençoado, que você consiga atravessar tudo isso, virar a página sorrindo, brincando, curando, tá bom? Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais! Olá, seja muito bem-vindo, escorpiano e ascendente em escorpião. Vamos aqui entender como é que tá essa fase da lua cheia, que é agora, dia 11 de junho, e provavelmente você já está vivendo essa lua cheia de alguma forma, você já está vivendo, mas muitas coisas ainda tendem a eclodir nos próximos 7 dias, tá bom? Se você ainda não assistiu o vídeo, assista o vídeo anterior, que é a continuação. Tivemos uma lunação aí em Gêmeos e agora é o resultado dessa lunação. E que no teu caso, escorpiano, está mexendo com o teu setor financeiro, está mexendo com as suas escolhas profissionais e movimentação. Qualquer movimentação que você tenha que resolver, seja ela financeira, alguma negociação, acertos de contas, algo em que você possa, de alguma forma, assumir as rédeas aí da sua vida material, da tua vida financeira, assim como também a tua vocação, tá? Porque esse local, ele é o local da vocação, então você pode estar recebendo estímulos do universo para que você avalie se você está no caminho certo, se você está trabalhando com algo que você gosta, se você se sente realizado com os resultados que você vem alcançando, tá?
mas a tônica, ela envolve muito desfechos, tá? Nós temos aqui, Escorpiano, a presença do planeta Marte, que também é o seu regente, que está aqui favorecendo no sentido de você se posicionar, tá? Então, aqui fala muito do escorpiano que tem a oportunidade de assumir as rédeas da vida profissional. Você pode aqui receber alguma colocação numa área profissional, receber algum cargo importante, ou se não tem nada a ver com a tua carreira, aqui bem provável para a grande maioria, aqui está mexendo sim com a carreira profissional, tá? Então, provavelmente, ou é um convite profissional, uma proposta de trabalho, ou você avaliando a sua vocação, avaliando como que você conduz, como que você planeja, qual é a estratégia, quais são os passos que você precisa dar para assumir um cargo importante aqui. Agora, se aqui não tem cargo, aqui envolve oportunidades para que você tenha mais autonomia financeira, tá? Se você é empresário, tem o seu próprio negócio, deseja iniciar, dar um passo novo, nós temos um céu muito amigável que favorece e que, aliás, te impulsiona a tomar algumas decisões, a assumir algumas medidas ali importantes na tua área profissional, mas com o foco aqui é a grana. O foco aqui é o quanto que você pode faturar, ganhar, se estruturar, se estabilizar financeiramente, tá bom? Só que nós temos uma questão aqui, é assim, o planeta Marte, ele tá fazendo uma boa posição aqui, ajudando você nessa empreitada, nesse novo ciclo profissional, ajudando você a assumir as rédeas da sua carreira profissional, inclusive até ajuda também com a... não digo com todos, mas uma relação ali muito favorável com alguma figura importante, uma figura que está te ajudando, pode ser um chefe, uma figura que está ali ajudando você a crescer, a progredir. Entretanto, escorpiano, o que acontece? Concomitante com esse seu crescimento profissional, nós temos um corte, um afastamento de uma pessoa, tá? Então, quando eu olho essa configuração, me dá uma ideia, é que você está assumindo algum cargo de outra pessoa, uma pessoa sai para você assumir esse cargo, ou que você faz uma escolha profissional, então você pode estar saindo de uma empresa para iniciar outra, porque tem aqui o corte e está visível aqui o corte de uma pessoa ou o corte de uma situação, tá? Eu quero aqui abrir aspas, porque essa situação aqui, ela pode, em alguns casos, envolver atrito no casamento, tá? Então, se você é casado, se você tem, principalmente, um casamento que não te favorece, ou um relacionamento que não condiz, não converge com os seus propósitos, aqui é um prato cheio para terminar, tá bom? Mas, veja bem, a tônica aqui é trabalho, a tônica aqui é grana, é dinheiro. Mas eu quero também trazer o relacionamento, porque aqui mexe com o setor do relacionamento. Então, alguém pode sair, por quê? Porque ficar com essa pessoa vai totalmente contra os meus propósitos, a vida tá me levando para uma nova direção, então não cabe mais eu levar essa relação. Tudo bem? Então, vamos por essa linha de raciocínio. Mas aqui pode estar envolvendo rupturas de contrato, né? Sociedade, parcerias, pessoas com quem você trabalha. Aqui para alguns pode ser um colega de trabalho, uma pessoa que é um parceiro. Eu trabalho com essa pessoa, eu dependo dessa pessoa, essa pessoa também de mim, tá? Então aqui poderia envolver também essa questão, tá? Agora, o que nós temos que avaliar aqui no teu cenário é que este corte ou este afastamento, o quanto que talvez ele é necessário realmente para que você cresça, para que você prospere, para que você
leve ou assuma uma posição melhor aí até de posicionamento na vida, de coragem, atitude, tá? Agora, essa situação, ela pode envolver outras questões, outras estruturas que estão sendo quebradas aqui para que você foque no que realmente é importante, que é a sua carreira profissional, tá bom? Então, o que você vai fazer aqui, né? Porque quando saem pessoas, que aqui pode ser uma pessoa, pode ser um pequeno grupo de pessoas, tá? Pode ser 2 pessoas, 3 situações. Quando isso acontece, quando vocês passam comigo, aí a gente conversa e eu já, na escuta, eu já vou entender o que é para você. Mas aqui você está ouvindo uma previsão, então você precisa avaliar, filtrar, entender o teu contexto para você poder fazer essa avaliação aqui, tá? Por quê? Porque esse setor, ele pode ser algumas situações e algumas pessoas, inclusive pode até ser você perdendo um cliente importante. Olha aqui, né? Mas esse cliente sair envolve abrir novas possibilidades, vai fazer com que você mobilize, movimente questões na sua vida muito importante aí, tá? O que eu quero que você entenda é que a cereja do bolo aqui, para o seu desenvolvimento, é você se apropriar da sua vocação, é você assumir as rédeas da tua vida e conduzir as coisas de uma maneira mais autônoma, tá? De uma maneira em que você possa lapidar a sua liderança, ou ter mais independência, ter mais autonomia, enfim, tudo bem? Então, faça aí a sua avaliação de o que é que está sendo cortado aí, tá? Olha, essa situação também pode envolver rupturas na família, corte com pessoas muito próximas, tá? Afastamento, atritos aqui, que também podemos considerar. Por isso que isso também pode envolver o casamento, o relacionamento para alguns, não é para todos, ok? Bom, vendo isso, então, é aqui que eu quero que você reflita, analise, né? Como anda as condições financeiras, o que você precisa mudar, quais são as atitudes que você precisa ter, porque agora, dia 11, lua cheia, isso tende a se abrir de uma maneira muito, muito favorável para você, tá bom? Então, esteja aberto às oportunidades que vão chegar. Entretanto, decidir sobre esse caminho novo envolve grandes rupturas, né? Pode ser que você esteja rompendo com uma empresa, rompendo com um chefe, rompendo com alguma estrutura que de alguma forma já estava ali estagnando o teu processo evolutivo, tudo bem? Ou simplesmente aquilo já não cabia mais para você. Bom, dito isso, agora nós vamos entrar aqui numa questão mais... agora eu vou entrar em alguns aspectos que são mais desafiadores aqui, tá? Então, esse é o tema principal. Mas existem algumas questões aqui que a gente não pode negligenciar. Então, vamos entender tudo isso. 2 pontos importantes. A Vênus aqui, ela tá fazendo uma quadratura com Plutão, tá? Então, aqui tá falando para você tomar cuidado com manipulações, situações. Você sabe que Escorpião, ele é uma tarefa em que envolve controle e manipulação, né? Então, por isso que para vocês é 10.000 vezes mais importante você sempre ter uma percepção daquilo que te controla, daquilo que te manipula e às vezes até do que você está querendo controlar e manipular e que às vezes nem sempre dá certo. Às vezes dá, às vezes não dá. Sabemos que Escorpião é o signo da estratégia, então você está aqui talvez precisando agir com muita estratégia. E aqui tem uma pessoa que de alguma forma manipula, tá? Não é você aqui, é uma outra pessoa que de alguma forma está te influenciando ou tumultuando, mas aqui é algo que você precisa identificar, tá? Quem é essa pessoa ou que situação é essa, que relação é essa,
mas bem vimos que algo vai ser cortado aqui, tudo bem? A outra questão, ela é um pouco mais delicada, tá? Porque o planeta Júpiter, ele entra agora dia 9 de junho em Câncer e ele vai ficar lá até o dia 30 de junho de 2026, um ano. E esse trânsito, ele vai ajudá-lo a abrir os seus olhos, vai favorecer os estudos, o conhecimento, a quebra de crenças. Se você deseja entrar numa universidade, o caminho vai estar aberto para você. Se você quer fazer uma especialização, um intercâmbio, cursos em geral, tá? Aqui esse trânsito ele vai te favorecer bastante, tá? Esse local onde ele entrou também representa as leis. E aí que complica um pouco aqui para você. Por quê? Porque Júpiter entrou ali, mas ele já entrou em conflito, em aflição. Ele entra em aflição com Saturno, em aflição com Netuno. Então aqui tá falando de um tema do passado que não cai bem aqui para você, tá? Então se você tem assim algumas arestas para resolver, envolvendo burocracia, envolvendo documentos, envolvendo questões jurídicas, leis, normas, tudo precisa ser muito bem respeitado aqui, tá? Para que você colapse algo positivo para você. Porque aqui nós temos uma cobrança, essa cobrança, ela interfere no seu trabalho, tá? Negativamente. Então, vamos supor que você precisa de um documento, precisa de um papel, precisa de uma autorização, de um certificado. Aqui tá difícil, tá? Não é uma coisa muito fácil, não. Então, nós temos um alerta vermelho, né? Aqui falando pem, falando, ó, veja bem como é que você vai levar adiante uma situação. Porque aqui você pode errar por negligência, você pode errar por um excesso de autoconfiança, aquela autoconfiança cega, sabe? Que faz a gente ir com tudo e não entender onde aquilo pode cair, aquilo pode desencadear. Mas aqui, se você tá vivendo algum tema parecido e tá tudo bem, fica tranquilo. Aqui não é uma coisa assim, tipo, pra falar, não, aqui é só se você tem alguma questão que é uma injustiça, um papel, um documento, uma situação que você sabe que ali pode dar problema, porque agir de tal maneira pode, inclusive, te estagnar ou te prejudicar e o resultado vai cair totalmente no teu trabalho, tá? Agora, se você não tem nada, escorpiano, com isso, aqui é um céu que te convida a questionar algumas coisas, a questionar os seus valores, as suas crenças, a sua maneira de pensar, porque aqui nós temos um chamado para que você faça um ajuste importante e que esse ajuste envolve dogmas, crenças, limitações mais no mental, na sua maneira de ver as coisas, da sua mentalidade, tá? Então aqui é um chamado que tá só te pedindo para que você mude as suas crenças ou amplie a tua consciência, analise como que você quer conduzir algo que está confuso ou que está distorcido e que isso reverbera também com pessoas do trabalho, ambiente de trabalho, e a maneira de você executar algumas coisas precisa aqui de ter uma atenção assim muito, muito redobrada, tá bom? Então, escorpiano, lembrando que a questão principal aqui, tá, é você assumir as rédeas da tua vida. Se você tá num ambiente de trabalho que não condiz, porque esse aspecto pode ser isso também, eu estou num ambiente de trabalho que hoje não condiz com a minha realidade, eu estou trabalhando com pessoas que não condiz com aquilo que eu acredito, eu estou numa empresa em que a cultura não tem afinidade comigo, então tá na hora de você repensar, tá? Se você quer voltar a estudar, volte, vai ser bom para você. Se você tá no curso errado, pare, né? Faça aí procure alguém que possa te orientar, para você poder se trabalhar para essa transição aqui, tá bom? Porque tá na hora de você, começar a estudar e se aprofundar e utilizar técnicas e avaliar quais são as técnicas que você gostaria de trabalhar também, tá bom?
Então é isso, vai dar tudo certo, o importante é que o caminho está aberto. Isso aqui são detalhes importantes que estão tirando um pouco a tua paz, mas vai dar certo se você está dentro da lei, do caminho reto. Acredite em você, confie na mudança que você vai ver que as transformações serão maravilhosas, ok? Quero só dar um alerta aqui, que esse cenário ele pode dar erro de diagnóstico, tá? Se você está fazendo aí algum tratamento médico, ficou preocupado com alguma coisa, faça um segundo exame para confirmar, procura um outro especialista para confirmar, tá bom? Então é isso, um grande beijo, muita luz e logo mais eu tô aqui com previsões para você.